foi colocado aqui, né, nesta novena, as palavras que acabamos de ouvir. Nós temos aqui algumas coisas que tem que ser destaque na nossa palestra. Primeiro, o nosso padroeiro São José. Lembrando São José, nós lembramos a família. Família é o tema principal da noite de hoje, né? Então nós vamos lembrar, em primeiro lugar, a família de Nazaré, que era quem? José, Maria e Jesus. A família de Nazaré. A família mais santa que existiu. A família que serve de exemplo para todas as famílias da Igreja Católica. Se nós quisermos ser uma família realmente de fé, nós temos que nos esperar neles, em José, em Maria, em Jesus. Família que sofreu. Imaginem vocês, José, quando assumiu Maria, ele não sabia que Maria estava grávida. Maria recebeu a mensagem de Deus através do anjo, justamente quando ela tinha que ir ficar com seu esposo. E olha que dificuldade, as mesmas dificuldades que hoje nossas famílias muitas vezes enfrentam. José enfrentou de uma forma diferente. Quando ele assumiu Maria, observou que a barriga de Maria estava crescendo. E aí vem a dúvida: como é que essa mulher arrumou essa barriga? Eu nunca dormi com essa mulher. O que é isto? E aí ele foi, como era uma pessoa cristã, ele foi analisar o que fazer. Ele amava Maria demais. Então ele disse: eu não vou magoar Maria, eu não vou fazer Maria sofrer. Então eu vou deixar Maria e vou seguir minha vida. E de noite, enquanto Maria dormia, ele pegou a sua roupinha, arrumou sua trouxinha e encostou lá para dormir, esperando, né, dar meia-noite para ele sair sem Maria perceber. E quando José estava lá, o que acontece? O Espírito Santo estava vendo tudo. Chegou José: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está se passando nela é obra do Espírito Santo. E José acordou assustado e pegou as roupinhas e jogou lá no lugar. E quando Maria acordou, ele aceitou Maria com todo o carinho e foi viver com ela. E se comprometeu em assumir Jesus, Filho de Deus, como sendo seu filho adotivo. Que história linda, né? Linda, linda história de José. E quantas dificuldades José passou. Quando Maria teve o menino, Herodes queria matar. Mandou matar todas as crianças que tinham nascido naquela época, para ver se no meio matava Jesus, porque diziam que Jesus era o rei. E ele tinha medo de perder o seu reinado. Novamente o anjo chega a José, pega Maria, o menino, e foge para o Egito, que Herodes quer matar o menino. Lá vai a agonia para José. Né? Pegou Maria, fugiu. Mataram muitas crianças naquela época, mas Jesus ficou intacto. Entre tantos momentos difíceis que José passou ao lado de Maria, e ele sempre disse sim a Deus. E ele sempre se fez presente na vida de Jesus. E ele acolheu este menino que crescia em idade e sabedoria, vivendo com sua esposa, trabalhando com sua esposa e seu filho, vivendo em paz, de forma simples, de forma humilde, mas em paz. E porque ele foi um servo de Deus, e porque ele fez a vontade de Deus, foi que ele se tornou santo, São José.
nosso padroeiro, padroeiro desta comunidade, para que todas as famílias pudessem se espelhar nele. Quem dera que todas as famílias se espelhassem em José, né? Quem dera que isto acontecesse. Muita gente condena os santos. Muita gente condena os santos. Nós, católicos, temos que ter garra para defender os santos. Porque santo é todo aquele que faz a vontade de Deus. Santo é quem faz a vontade de Deus. E Jesus Cristo disse: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então vamos defender de unhas e dentes os santos que tem na nossa igreja, a riqueza que tem na nossa igreja. Isto significa que muita gente na nossa igreja faz a vontade de Deus. Muita gente na nossa igreja é servo de Deus. E por isso, muita gente já se tornou santo e muita gente ainda vai se tornar santo. E lembrando aí, nós temos hoje, né, uma grande festa na Igreja Católica e uma coisa única, nunca aconteceu. 2 papas sendo canonizados por 2 papas. Uma coisa única na história da Igreja Católica, né? É o Papa João 23 e o Papa, quem lembra o outro? João Paulo II. 2 pessoas que amaram muito a Deus na sua vida, que observaram a vontade de Deus. Gente que não se lembra do Papa João Paulo II, com aquela doçura dele, no meio da praça, lembra como se fosse hoje, sendo atingido por um tiro. Vocês lembram disso? Quando atiraram nele em plena Praça São Pedro. E ele foi às pressas para o hospital e passou mal. E foi aquela dificuldade. E prenderam quem atirou nele. O que ele fez depois? Foi lá, visitou na cadeia, conversou e perdoou. Não é para ser chamado de santo um homem desse? E foram, parece que 2 vezes que ele passou por isso. Então, viveu muito tempo no meio de nós como Papa, dando exemplos, só bons exemplos. Deixou muita coisa para a nossa igreja. O Papa João 23 também foi uma pessoa que deixou muitos exemplos para a nossa igreja. E que bonito, hoje na festa, canonizando, estava o Papa Bento XVI, né, que é velhinho, está lá no seu abrigo, mas ainda é Papa, porque quem recebe o título de Papa conserva até a morte. Papa quer dizer pai, né? Chefe aqui na terra, representante de Pedro, representante de Cristo. Papa é isto, representante de Cristo, representante de Pedro, porque Pedro foi o primeiro Papa. Quando Pedro estava com Jesus Cristo disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A única igreja deixada por Jesus Cristo. A única. Não existem outras. Todas as outras são ramificações idealizadas pelos homens. Então, são histórias bonitas, né? E lá estava também o Papa Francisco, que está levantando a nossa igreja, a nossa juventude, fazendo tanta coisa boa para nós cristãos, né? Para nós católicos. Passamos a parte da família, passamos a parte dos santos, vamos agora à leitura que foi feita aqui, sobre a comunidade. A história das primeiras comunidades, como era que elas viviam? Em oração.
uma das principais coisas que deve existir na comunidade: a oração, o ouvir a palavra de Deus. Isto deve ser constante. Querem que a comunidade de vocês prospere? Façam como essas comunidades, porque é assim que Jesus Cristo quer. Vivam em oração, vivam em fraterna partilha, ajudando uns aos outros. Vivam em união, porque era assim que as primeiras comunidades viviam. Olha aí, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Ouvir a palavra, viver em união com os irmãos, partilhar é essencial, né? A partilha e a oração. Quando a gente vê que uma comunidade está assim um pouco esfacelada, a gente sempre nota: alguma coisa está faltando. E o que está faltando? Isto aqui. Muitas vezes a comunidade não se reúne para ouvir a palavra. É essencial, meus irmãos. É essencial que nós tenhamos compromisso. Esta é a palavra mais certa para o sucesso da comunidade, segundo a vontade de Jesus Cristo. Compromisso. É domingo? Vou me reunir com a minha comunidade. Vou me reunir com os meus irmãos. Você pode ter tudo para fazer. Pode ser também que não seja no domingo. Pode ser que aqui é no sábado, Paulo. Na sexta, não importa o dia. É sexta, é quinta, é sábado, é domingo. Um dia reservado para que a comunidade se reúne para quê? Para ouvir a palavra de Jesus Cristo. Para meditar. Para discutir os problemas dos seus irmãos. Para partilhar. A principal partilha, muito na nossa igreja, se dá através de quê? Do dízimo. Quando você partilha, quando você divide o que você tem, você dá para Jesus Cristo, o que você doa é partilhado. Tem alguém doente? Pega daquilo ali, vai socorrer aquele irmão que está doente. Tem alguém passando fome? Pega daquilo ali, vai dar uma cesta básica àquela pessoa que está passando fome. Tem alguém precisando de um remédio? Pega daquilo ali, vai ajudar a comprar aquele remédio. De onde saiu aquela partilha, aquele dinheiro? Da união dos irmãos. Se a comunidade é unida, todo mundo partilha sem reclamar. Não é? Dá com a direita para que a esquerda não veja. Tenha consciência de que a sua partilha, segundo o que está na leitura, é para agradar a Deus. É para agradar a Jesus Cristo. E é para agradar também aos seus irmãos, que vão ficar felizes. Jesus Cristo aqui se coloca mostrando que a nossa igreja foi renovada com a sua ressurreição. Acabamos de sair da Semana Santa, não foi? Momento que celebramos a paixão e morte de Jesus Cristo. Mas ele ficou morto? Não. Ele ressuscitou. Olha, naquele momento foi uma coisa assim difícil. Porque o povo de Deus estava com medo. Mataram Jesus de forma absurda, assassinaram de forma absurda. Vocês assistiram alguns filmes, quem foi assistir lá na sede, pôde perceber, né? A gente está sempre lembrando que crueldade fizeram com Jesus. Prenderam, colocaram coroa de espinhos, bateram, mataram, furaram o peito, bateram cravos na mão. Gente, uma pessoa que só fez o bem, o Salvador, aquele que veio para nos salvar, passou por uma atrocidade desta.
Então as pessoas que seguiam ele ficaram com medo. E quando Jesus morreu, eles passaram a se reunir a portas fechadas, trancados com medo dos judeus. O que eles diziam? Mataram Jesus, que era o Salvador, imagine nós, né? E viviam trancados em oração. E o que aconteceu? 8 dias depois da morte de Jesus, eles estavam lá reunidos. E aí, como se fosse vocês aqui, ó, como nós aqui que estamos reunidos. E quando eles estavam lá reunidos, de repente, olha quem aparece no meio: Jesus Cristo. Olha para todo mundo e diz: a paz esteja com vocês. Todo mundo se assustou. Imagine que choque. Se ele chegasse aqui e se mostrasse para nós, todo mundo ia ficar chocado, não era? Todo mundo se assustou. E ele repetiu: a paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Coisa linda. Foi neste momento que se deu origem ao primeiro sacramento do Crisma. O sacramento do envio. Quando o padre vai realizar o sacramento do Crisma, ele repete isso que aconteceu quando Jesus apareceu. A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre eles. E eles, naquele momento, tiveram forças, abriram portas. Não, no momento eles ainda não abriram. Tomé estava lá